E o AgriAlagoas está aqui, né, na sede da Agência de Defesa Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, e eu estou ao lado agora da Maria José Rufino, ela que é do Núcleo de Inspeção Vegetal, né? E aí, Maria, nós temos aqui 3 assuntos para a gente tratar. Primeiro é com relação ao período do plantio de soja. Começou em abril e vai até quando agora? Iniciou em abril, como você falou, e vai até julho. Então, esse é o período do calendário de semeadura para o estado de Alagoas. Agora explica para a gente o porquê, né, desse chamado um período que não se pode plantar, tem que retirar tudo que existe de vestígios de soja no solo para depois ter essa autorização para plantar neste período de abril a julho. São 2 medidas fitossanitárias, né, que o Ministério da Agricultura estabeleceu numa portaria. Para quê? Para diminuir aí o risco do fungo se proliferar na cultura da soja. O primeiro que é o vazio sanitário. Aí você dá 90 dias de vazio sanitário para que diminua o fungo ali naquela área, né, que aconteceu na safra anterior. Quebra o ciclo da cultura, do fungo, porque ele precisa de um hospedeiro vivo para poder se multiplicar. E aí é uma medida assim para diminuir aí a quantidade do fungo na área. E o calendário de semeadura é uma outra medida fitossanitária que vai aí diminuir a quantidade de fungicida no campo e também diminuir a resistência do fungo a esses fungicidas. Então, o controle da ferrugem asiática é químico, não tem para onde. E aí são medidas complementares aí para que o fungo não aumente na safra seguinte. E passa a ser até uma economia para quem produz, porque não vai necessitar tanto a compra do produto químico, né? Quer não, é um produto relativamente caro. Exatamente. Havendo isso aí, é uma coisa muito boa para o produtor, porque o produtor aí vai diminuir os custos de produção. Agora, posso te perguntar, muita gente, olha, mas Alagoas planta soja, como é que está a quantidade, né, de gente produzindo soja aqui no estado, Maria José? Tem muita gente produzindo soja já? Exatamente. O ano passado a gente teve uma faixa de 6 mil hectares, né? E aí o produtor de soja cada vez mais está interessado em produzir mais no estado de Alagoas. Então é uma cultura que venha a cada ano havendo um acréscimo aí de produtores fazendo aí esse plantio de soja aí no estado de Alagoas. Então, está cada vez mais em expansão, mas esse pessoal que está plantando hoje são os alagoanos ou a gente que está arrendando terra de alagoanos para trazer essa cultura? Porque o alagoano não tem esse costume de plantar soja. A maioria desses produtores são produtores já vindos de outros estados, né, que aproveitam as áreas de cana-de-açúcar para fazer o plantio da soja. Ela tem um ciclo curto, né, então faz com que esses produtores tenham mais uma fonte de renda. Entendeu? Mas a maioria desses produtores são produtores que vêm de outros estados, mas também que já se estabeleceu aqui no estado para fazer o plantio da soja, entendeu? Para utilizar essa cultura aí também como uma fonte de renda. Agora, quem está plantando soja hoje, ele pode rotacionar com outra cultura ou tem que só plantar soja? Né? Que ele pode plantar, com que ele pode consorciar ou fazer essa rotação de cultura? Geralmente está se plantando em áreas de cana-de-açúcar, entendeu? Porque são áreas que têm um ciclo maior, né? E a cultura da soja tem um ciclo menor. Então, geralmente são esses produtores que estão fazendo consórcio aí, não é nem consórcio, né? É uma cultura que vai aproveitar um período que a área de cana-de-açúcar não está sendo utilizada. E ele tem que arrancar toda a cana ou pode deixar enquanto a cana está soca crescendo ali, ele pode plantar soja ou tem que fazer todo o terreno e depois plantar cana nova? Exatamente, ele tem que fazer. Agora ele pode aproveitar, né, restos culturais ali para incorporar. Mas o ideal é que se faça aí a limpar a área para se plantar cana-de-açúcar
novamente no novo espaço, nesse mesmo espaço. Depois de julho, abre uma outra janela para plantio de soja ou só a partir de abril do ano que vem? Só a partir de abril do ano que vem. Se houver alguma necessidade do produtor, ele tem que fazer isso por escrito, às vezes por conta de pesquisa, né? Às vezes o órgão de pesquisa pode fazer isso aí, mas ele tem que justificar ao órgão de defesa para fazer esse novo plantio. E aí vai ser uma análise conjunta entre a ADEAL e o Ministério da Agricultura. Mas, por lei, ele só pode plantar no próximo ano, depois de julho, só no próximo ano, o calendário de semeadura. Semeadura, né? Então, ele só pode semear em abril de 2026. O chamado vazio, que não pode ter um pezinho sequer, né? O ideal é não ter nada no solo. Ele demora quanto tempo, o chamado vazio sanitário? O vazio sanitário é um período de 90 dias na cultura da soja. Então, ele vai do 1º de janeiro até 1º de abril. Então, é um período que já foi definido pela pesquisa, que é necessário esses 90 dias para que o fungo não se estabeleça, né, assim, naquela região, ou seja, ficar com outros hospedeiros, até a própria soja, né, resto de soja, outros hospedeiros para ele se proliferar, o fungo se proliferar. Então, aqui em Alagoas, a gente só tira uma safra de soja, não tem a chamada segunda safrinha, nem uma coisa similar? Não, aqui em Alagoas só tem uma safra, atualmente só tem uma safra de soja. Agora, essa ferrugem, ela é específica da soja ou ela tem também outra predileção por outras culturas que a gente tem aqui e de repente pode sair da soja e atacar essa outra cultura? Não, esse fungo é específico da soja, por isso que é ferrugem asiática da soja. Existem outros tipos de ferrugem, outros fungos, né, que causam ferrugem, mas em outras culturas. Pronto. Saindo agora da ferrugem da soja, vocês estão na fiscalização com mais outras duas culturas, né? Que é primeiro a cigatoca negra. Então, a cigatoca, ela ataca qual cultura? A cigatoca negra, ela ataca a cultura da banana. Então, é uma das mais graves doenças foliar da banana. Então, ela tem grandes prejuízos econômicos. Então, o produtor tem que estar aí antenado para que, se acontecer a cigatoca na sua área, ele tomar medidas de imediato. E aqui no estado, né, já tem surgido aí a cigatoca e vocês estão preocupados em diminuir essa incidência? Sim, já estamos com 23 municípios com ocorrência da cigatoca negra. A ADEAL vem treinando desde o ano passado técnicos de várias instituições, a EMATER, cooperativas, secretarias municipais, para treinar o técnico para ele identificar e levar esse conhecimento ao produtor, como ele controlar e conviver com a cigatoca negra. Porque caso se detecte um foco, né, o produtor tem que agir de imediato, porque é uma doença que ela tem uma facilidade de disseminar muito rápido. Certo. E quais são os primeiros sintomas, né, que um produtor pode estar começando aí? Eu acho que tem cigatoca na minha plantação, na minha bananeira. Exatamente. Ela começa nas folhas mais novas, até aquela folha enroladinha que a gente chama folha 0, 1, 2, 3, nessas 3 aí, ela já acontece, até o produtor não consegue ver, porque é uns pontinhos de 1 milímetro que depois vai passar para 3 milímetros, depois vai aumentar fica uma estria e depois ela fica uma mancha necrótica. Aí essa mancha vai chegar a ficar de cor negra. Então, o produtor às vezes só vai identificar quando a planta está assim, reduzindo o tamanho do fruto, do cacho, da penca, ou então as folhas começam a enegrecer. Então, às vezes, se não tiver um técnico ali acompanhando, né, naquela área para detectar, o produtor fica muito difícil dele inicialmente tomar as medidas. É por isso que a gente está preocupado em treinar esses técnicos para estar ali na área, que ele está sempre naquela área, são técnicos do Senado, da EMATER, que podem identificar antes do produtor
não ter conhecimento, como o produtor não tem conhecimento, né, ele não consegue visualizar o início mesmo da doença nas folhas. Você mencionou que são 23 pontos já, né? São os principais pontos de região produtoras aqui de bananas ou são pontos isolados? Exatamente. A região produtora de banana já está com a ocorrência da cigatoca negra. Isso é muito preocupante. Ainda não foi detectado no município de Palmeira, mas já foi em Quebrangulo. Então, como é um fungo de fácil disseminação, ele vai através das folhas infectadas, né? O produtor utiliza essas folhas infectadas como acondicionamento, que é proibido por lei. Então, ele está em Minhas Palmares, Santana do Mundaú, está na região norte. Então, é preocupante porque o produtor precisa tomar essas medidas de imediato, enquanto ele pode, assim, controlar. Porque se ele não tomar nenhuma dessas medidas de controle, fatalmente ele perderá a produção, ou então vai ter um custo de produção maior e a produtividade vai ser muito baixa. Você mencionou medidas de proteção. Que medidas são essas? O que é que o produtor pode ter esse cuidado para evitar que chegue a cigatoca em sua plantação, no seu bananal? Olha, já que ela está em 23 municípios, é muito difícil do produtor ter uma medida de proteção. Mas ele vai ter, vamos dizer assim, medidas que ele sabendo que um outro município tenha, ele evitar, vamos dizer assim, se foi para uma área com a roupa, entrou numa área já infectada, ele lavar essa roupa e não entrar no bananal, ele lavar o sapato, limpar o sapato direitinho, lavando em água corrente, porque o fungo, ele vai de toda maneira, vai até no veículo, que o veículo entra numa propriedade e for para outra, e a outra não tem, o fungo, ele tem um poder de sobrevivência muito grande, em roupa, em folha da bananeira, no carro, em ferro, então, em caixas plásticas. Então, tem que tomar todos esses cuidados se não existir na região dele. E o vento, né? A umidade já leva automaticamente. Então, ele também tem que evitar mudas de outras áreas que está contaminada, que é uma das grandes maneiras de se levar o fungo de uma área para outra, são mudas contaminadas, não utilizar a sua própria muda. E são esses cuidados que ele tem que tomar se não tem a cigatoca negra na região dele. Então, um exemplo, eu vou conhecer uma área que conhecer lá, eu visitei uma plantação que tenha já identificado a cigatoca, mas eu queria conhecer. Então, eu fui com o meu carro, né, tudo. Então, antes de voltar para a minha propriedade, o ideal seria lavar o carro, dar uma geral e, inclusive, tomar um banho, trocar de roupa, lavar a minha roupa também. Exatamente. O ideal para o carro teria que ser usar a amônia quaternária a 1%, que não é um produto caro, para dar um banho nele. Mas eu acho que já fazendo isso aí já evita muito dele estar levando o fungo lá para a área dele, né? Já são medidas que ele pode tomar, mesmo sem ter um produto específico que vamos dizer, mata o fungo, né? Não é matar mais, vamos dizer assim, higieniza o carro, entendeu? E lavagem da roupa, isso aí é uma medida que se toma para evitar que o fungo tenha ido na roupa da pessoa. O prejuízo é grande para quem tem cigatoca na sua plantação? Sim. Se o produtor não controlar de nenhuma maneira, ele pode ter até 100% de perda. Se o produtor adotar as medidas que às vezes o produtor nem adota, que são medidas técnicas, não só o controle químico vai resolver, mas o produtor não tem que ter orientações técnicas naquele bananal. Ele tem que adubar, porque uma planta bem adubada ela vai resistir mais. O espaçamento tem que ser o espaçamento adotado para a cultura, para evitar sombreamento. Se for uma área que chova muito e que faça muita água, né? Vamos dizer, juntar muita água, fazer uma drenagem. Então, aliado a isso, tem uma desfolha sanitária, porque se a área estiver contaminada,
ele teria que cortar ali aquelas folhas e colocar no chão para poder fazer uma deteriorização desse material. Até com o indicado a ureia, mas tem muitos produtores que estão usando esterco, entendeu? Para ativar essa deterioração mais rápido. Eu não posso queimar, então. Não é o ideal. Eu não posso indicar queimar, porque você vai agredir o solo. Perder nutrientes. Você não pode tirar aquele material e ir para um outro local, porque você está levando o fungo que ele tem facilidade de ir pelo vento. Então, o ideal é ficar entre as fileiras e fazer essa decomposição desse material. Porque a planta precisa pelo menos de 5 folhas viráveis para produzir o cacho. E ele tem que ficar monitorando isso aí. Então, se ela chegar até 40% a área atacada, você tem que eliminar pelo menos até 40%, deixar a folha. Se for acima disso, tem que eliminar a folha ali daquela planta, porque ela vai ser só uma fonte de disseminação do fungo de uma planta para outra. Então, o ideal é, tendo alguma dúvida, onde é que eu posso entrar em contato, procurar o pessoal da ADEAL para me esclarecer, até mesmo verificar a minha plantação para saber se a cigatoca chegou, se instalou ali. Em cada município desse tem uma unidade, né? Em cada município não, a ADEAL tem 15 unidades de local de sanidade vegetal e animal, né? Nessas unidades locais, o produtor pode procurar uma pessoa da ADEAL, comunicar para que vá um técnico até essa área para orientar. A gente está com esse trabalho em parceria com a Emater, com o Senac, que também, se nesses municípios tiver técnico da Emater e do Senac, eles também estão aptos para poder orientar ao produtor. Então a gente está fazendo uma corrente aí grande para que o produtor tenha essa orientação técnica o mais rápido possível quando ele detectar o primeiro foco, ele notar que a planta lá está morrendo, o cacho diminuiu, então ele que está o dia a dia lá na sua área, ele está vendo como está se acontecendo, né, as condições aí da cultura no campo. E quando colher a sua banana, não forra nada com a palha da bananeira, levar para a feira nada da palha, né? Exatamente. Se ele está levando essa banana com a própria palha, ele nem sabe se tem cigatoca negra ou não, evite fazer isso. Já tem uma lei que é proibido, mas nem todo mundo está cumprindo essa lei. Então é melhor evitar, porque se ele está proliferando, ele vai ter, vamos dizer assim, maiores problemas, porque não vai ser só ele que está com a cigatoca, vai ter mais produtores com cigatoca, porque ela está se disseminando para a região toda e o controle é mais difícil. A disseminação, então, é muito mais rápida, né? Então, e agora a gente aborda com relação ao mofo do tabaco. Mofo azul do tabaco. Mofo azul do tabaco. Compreende basicamente, quando se fala do tabaco, compreende a região do Agreste, a região de Arapiraca, ou tem outro local também plantando a plantação de fumo aqui? Não, essa região mesmo, a região tida como região fumageira, né, do estado, são 12 municípios que a gente trabalha, que a gente realiza essas ações, uns municípios que plantam mais, outros que plantam menos, mas que é referência no estado desde muito tempo, desde a região aí, quando iniciou os primeiros plantios de tabaco no estado. Então, são 12 municípios que a ADEAL atua nessa ação de manter essa área livre do mofo azul do tabaco, que é uma praga de restrição fitossanitária para exportação. Já foi registrado aqui em Alagoas o mofo azul ou não? Ou é só uma forma de prevenir para que não chegue? Não, nunca foi detectado no estado de Alagoas. A gente já, desde 2009, que a gente faz esse trabalho. Em 2011, a gente conseguiu o reconhecimento do Ministério da Agricultura como área livre, porque tem todo um procedimento, e a cada ano a gente precisa manter essa área livre. Então, a gente só mantém através de relatórios e através de amostra que a gente manda para laboratório para confirmar que aquela amostra que a gente retirou não foi
nenhuma suspeita, nem foi detectado o mofo azul. Então, esse trabalho é necessário, porque a gente tem que ter esses documentos de que a gente foi a campo, que a gente fez as inspeções, que a gente levou esse material para o laboratório, para a gente continuar com essa área livre. Uhum. E é fácil essa detecção do mofo azul no fumo ou não? É fácil, porque é uma mancha necrótica que quando a gente muda a posição da folha, a gente vê um sintoma meio acinzentado, por isso que ele chama azul. Só que a gente nunca observou aqui, mas como a gente tem que ter amostra para confirmar que não foi detectado, a gente coleta mesmo a amostra que não é o sintoma característico do mofo azul, para que a gente possa ter esse laudo laboratorial dizendo que não foi mofo azul. Então é aquela história, você tem que provar, mesmo que a gente visualmente não está vendo todos os sintomas característicos, mas a gente precisa tirar essa amostra e enviar para o laboratório para confirmar através de laudo laboratorial. Um laudo laboratorial para poder, ficar constatado que não entrou aqui, não chegou ainda aqui, e quem está exportando o fumo exporta com tranquilidade. Exatamente. Existem alguns países que não exigem essa restrição, mas existem outros que precisam que esse trabalho tenha continuidade, entendeu? Todos os anos. Então, a Inglaterra, a Alemanha, ela não exige, mas a China já exige esse trabalho, esse laudo, que o Brasil mantenha-se livre dessa doença. Uhum. Então, do seu setor é um trabalho contínuo, Quando, vamos fiscalizar, ver se já chegou essa praga, se não chegou, e está sempre uma coisa e outra. É um trabalho muito de campo também, para observar e, através de laudos, e ter a certeza que ainda o estado está livre, do mofo, a cigatoca negra e também esse período da soja, que é com relação à ferrugem asiática. Sim, a gente precisa estar fazendo esses trabalhos sempre, porque são culturas importantes, são culturas que a soja, o Brasil é um grande exportador da soja, então é um trabalho que ocorre em todos os estados da federação que plantam soja, do menor ao maior, assim, eu falo nesse sentido de produção. A cigatoca negra ataca uma cultura muito importante para os produtores, aqueles produtores do estado. A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo. O Brasil também comercializa muita banana. E o mofo azul é uma doença, que tem restrição. Então o setor produtivo tem que estar com esse laudo, essa manutenção de área livre, para quando ele for fazer algumas transações comerciais, o Estado está apto aí para mostrar o documento que a gente não tem o mofo azul no Estado. Tá bom, então, tá aí. Tem outra praga também que vocês também estão de olho, ou só as principais são essas três? A gente tem outras nas culturas dos sítios que a gente não tem aqui no estado, que já assola a região sudeste do país, que é o HLB. A gente está fazendo um trabalho preventivo. Esse trabalho aí, a gente está, desde o ano passado, a gente está com armadilhas em todo o estado, por conta de um psilídeo, que é o diaforina, que ele é vetor dessa doença. Então a gente tem que estar monitorando esse inseto, que na hora que ele vier infectado, através de uma muda, ou no transporte natural de cargas, ou então no transporte de uma pessoa que vai para um estado como São Paulo e traz uma mudia de sítios para o estado de Alagoas, aí essa muda vem infectada. Então isso aí pode trazer assim, um caos para a citricultura alagoana. Então a gente já está fazendo um trabalho preventivo de quando se houver a detecção desse inseto no estado, a gente já tomar as medidas iniciais para evitar danos piores para a cultura. Tá bom, então. E olha, você produtor, você tem que ver na ADEAL, aquele parceiro, não aquele fiscalizador, aquele punitivo.
Então pode contar com a DEAL como esse parceiro, não é isso, Maria? Exatamente. A gente tem um trabalho, antes de tudo, é um trabalho com parceiro. A gente só vai estar ali aliado ao produtor para que ele continue a produzir para o estado de Alagoas e para o mundo. Muito obrigado, Maria. Tudo de bom para você. Aí a Maria José Rufino, ela que é a chefe, né, do setor, me diz o setor agora. Núcleo de Defesa Sanitária Vegetal da DEAL. Núcleo de Defesa Sanitária Vegetal aqui da DEAL, e você pode contar com toda a equipe da Maria José, tá, para poder trabalhar tranquilo, vender seu produto numa boa. É o Agro Alagoas com você, levando muita informação. Daqui a pouquinho eu retorno com mais informações.